Tu conheces os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, não desfrute e honre seu pai e sua mãe. Marcos 10:19. Em discursos anteriores sobre esse contexto, você ouviu falar de uma pergunta necessária feita por um jovem sobre o caminho para a vida eterna. Ele não coloca isso em boas palavras ou qualquer coisa menos do que boas obras realmente a serem feitas. Que coisa boa devo fazer para que eu possa herdar a vida eterna? No entanto, porque ele falou em sentido legal, Cristo acomoda sua resposta a isso. Primeiro, ele responde a sua compulsão, bom mestre, e agora a sua pergunta para convencer sua consciência e levá-lo ao quebrantamento de coração, e agora o remete ao seu governo. Primeiro, ele o lembra de seu padrão. Por que você me chama de bom? Não há ninguém bom exceto um que é Deus. Este jovem tinha um conceito muito alto de sua própria bondade. Portanto, Cristo mostra que original e absolutamente esse título pertence somente a Deus. Segundo, ele o refere ao seu governo. Embora não sejamos tão perfeitos quanto Deus é perfeito, ainda assim, se cumprimos nossa regra, a lei que nos foi dada é suficiente para nós, criaturas, e portanto o jovem é submetido a esse julgamento. Você não é bom como Deus é bom. Então, você não pode ser, pois somente Deus é bom. Ainda assim, tu conheces os mandamentos e não cometa adultério. Observe primeiro, Cristo direciona os mandamentos para uma resposta à sua pergunta. A pergunta era: o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Cristo disse: tu conheces os mandamentos. Aqui está uma resposta direta à pergunta que aparece comparado aos evangelistas. Pois vemos em Mateus 19, versículo 17 ao 18, que é desenhada em diálogo assim: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele disse: qual? Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério. Se você deseja ser salvo fazendo isso, guarda a lei perfeitamente. Segundo, para os mandamentos particulares ele instancia, e naqueles mandamentos para seu julgamento, que eram mais aptos a convencê-lo de seu pecado e de sua imperfeição. E aqui é notável que eles são todos da segunda tabela: não mate, não cometa adultério. E há uma cláusula: não defraude, que é deixado de fora em Lucas. E em Mateus, em vez disso, é colocada esta cláusula geral: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 19:19. Três perguntas então são necessárias para a explicação. Primeiro, por que Cristo refere ao mandamento? Segundo, por que os mandamentos da segunda tabela são apenas mencionados? Terceiro, por que, visto que é claro que são 6 mandamentos da segunda tabela, são anulados e não é colocado como último mandamento: não cobiçarás? Pois do método em que são recitados, não precisamos deixar nenhuma dúvida, pois Cristo começa com os negativos e o preceito afirmativo é colocado por último, como algo que não deve ser sustentado com precisão. Primeiro, por que Cristo refere aos mandamentos? A razão da dúvida é esta: porque a criatura caída nunca pode ser justificada ou salva por suas próprias obras. Portanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada diante dele. Romanos 3, versículo 20. Não por obras de justiça que praticamos, mas de acordo com sua misericórdia, ele nos salvou. Tito 3:5. Que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não de acordo com nossas obras, mas de acordo com seu próprio propósito e graça. 2 Timóteo 1:9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, versículo 8 ao 9. A Escritura sempre corre nesta tensão. Sim, o próprio Cristo coloca a salvação em outro ponto ao crer nele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 13:16. Por que então Cristo refere aos mandamentos? Eu respondo: Cristo não fala isso como se qualquer homem pudesse ser salvo ou justificado pelas obras da lei. Estava longe da intenção de nosso Salvador fomentar tal erro. Nem o escopo de seu discurso é mostrar que é vão a indagação ao caminho para o céu, enquanto os homens confiam em sua própria justiça. E, portanto, boas obras e obediência à lei são propostas para convencê-lo de sua impotência, humilhá-lo no sentido de sua culpa, expulsá-lo de si mesmo e atraí-lo a buscar a salvação não por uma aliança melhor ou para deixá-lo sem desculpa. Que era o objetivo de Cristo mostrar a ele seu pecado, sua condição miserável e sua incapacidade de ser justificado pela lei.
aparecerá nas seguintes considerações. Era necessário que esse homem fosse tratado dessa maneira pelos muitos erros com os quais ele estava contaminado. Primeiro, para atraí-lo novamente para o serviço de Deus daquelas tradições e observâncias humanas nas quais os fariseus colocaram a maior parte de sua religião e piedade. E, portanto, Cristo menciona não as tradições dos anciões, mas os mandamentos de Deus. Segundo, para atraí-lo da lei cerimonial que deveria ser abolida para a lei moral. Ele menciona não a lei cerimonial que os judeus observavam estritamente, mas os deveres morais. Terceiro, derrubar sua presunção pela qual ele acreditava que a lei era fácil para ele cumprir. Os que buscam a justificação e a vida eterna pelas obras devem ser ensinados que guardar toda a lei em todos os pontos sem o menor pecado é o único caminho para o céu pelas obras. E caminho esse para todo homem agora poluído pelo pecado é impossível. Não havia caminho melhor para humilhar um fariseu do que referir-se a ele em sua própria aliança corretamente entendida, para deixá-lo a ver a perfeição e o sentido espiritual dela, e assim levá-lo ao conhecimento do pecado, para que ele aprendesse a buscar a vontade de Deus, favor do mediador, que é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, o fim de dar a lei por Moisés era que os homens pudessem assim ser levados ao conhecimento de seus pecados, e assim seriam obrigados a buscar refúgio em Cristo e em sua justiça, que cumpriu perfeitamente a lei por nós. Se alguém pensa que isso não corresponde à simplicidade da instrução de Cristo, especialmente quando a pergunta tão séria lhe foi proposta: o que devo fazer para herdar a vida eterna? E que pode parecer tolerante o erro deles que buscaram a justiça pela lei, referindo-se aos mandamentos, eu respondo: primeiro, Cristo usou o mesmo método que Deus usou ao dar a lei no Monte Sinai, porque Deus deu então, se não o exato dever de suas próprias forças, que nem eles nem seus pais foram capazes de suportar, para que, vendo suas múltiplas culpas nas quais todos estão inevitavelmente envolvidos pela violação da lei, eles possam ser oprimidos e condenados em si mesmos, e assim voar para o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, como ele foi representado a eles no sacrifício e holocausto, que este foi o fim de Deus ao dar a lei. Veja Romanos 5, versículo 20 ao 21. Além disso, a lei entrou para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, a graça superabundou, para que, assim como o pecado reinou até a morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. E Gálatas 3:19. Porque então serve a lei? Foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse a semente a quem a promessa foi feita. Adequadamente aqui, Cristo tendo a ver com um homem que estava cheio de opinião sobre sua própria justiça e força, como se já tivesse cumprido todo o dever da lei e estivesse pronto e capaz de fazer tudo o que lhe fosse exigido. Para a vida eterna, para humilhá-lo, Cristo remete aos mandamentos e assim estabelece uma base para convencê-los da idolatria básica, em amar as riquezas mais do que Deus e a vida eterna. De modo que seu objetivo não era promover e aumentar sua presunção, mas instar a lei que ele professava defender, convencê-lo de sua própria baixeza e da necessidade de buscar outra justiça. Segundo, a convicção prática é melhor, e os homens nunca veem sua indignidade tanto quanto quando são mantidos em sua própria aliança. E estando tão longe de condescender com os humores dos homens a ponto de convencê-los e condená-los à sua própria maneira. Como fez, disse Paulo, Atos 25:12, apale-te para César, a César irás. Como doente, presunçoso, que é fortemente vaidoso, ele é capaz de sair de sua cama e andar para cima e para baixo, e a melhor maneira de refutá-lo é por julgamento. Ou uma pessoa frenética, ou um homem que é perturbado por fantasias melancólicas, os médicos sábios se entregam um pouco ao humor, para que ao lidar com elas, à sua maneira, possam depois desapontá-los melhor de suas vãs presunções. E, se os homens vão para o céu fazendo, deixe-os saber o que é fazer e o que é necessário. Dizei-me vós que desejais estar debaixo da lei, não ouvis a lei. Gálatas 4, versículo 21. Se os homens se comprometerem a resistir ou cair pela sentença da lei ou pacto de obras, deixe-os ver como isto terá sucesso com eles. Terceiro, foi uma verdade que Cristo disse:
Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos, mas devemos considerar sua intenção. Embora a confiança dos homens em suas próprias obras desagrade a Deus, as boas obras não desagradam. E, portanto, não pode haver dano em impressionar os homens a isso, sim, pelas recompensas propostas na aliança legal. Portanto, Cristo pode dizer: se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. A antiga proposta legal, mostrando quão valioso eles são em sua própria natureza, e as palavras sendo também capazes de ser um sentido evangélico. Segui a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, versículo 10. Chegamos ao segundo ponto. Porque os mandamentos da segunda tabela são mencionados apenas? Pois como os deveres que pertencem à primeira mesa são as mais excelentes, no que diz respeito à adoração a Deus, e são mais estritos e internos e, portanto, parecem ser os mais adequados para levar o homem a um senso de sua condição, porque Cristo encaminhá-lo para a segunda tabela? Eu respondo: primeiro, nisto os fariseus se concediam com os maiores perfeitos, e ainda assim era uma pedra de toque suficiente para tentar descobrir sua infertilidade e sua imperfeição. Certamente, se eles forem defeituosos aqui, não há legitimidade para a lei. Se o homem não pode ir, certamente não pode correr. Se ele não sabe soletrar, certamente não sabe ler. Se os homens são defeituosos nos deveres da segunda mesa, certamente não são capazes de guardar a lei. Estes são os mais claros e fáceis de entender. Os pecados cometidos contra eles são os mais evidentes e aparentes. Os deveres da segunda mesa são os do hemisfério inferior, e onde um homem pode fazer mais se puder fazer qualquer coisa. Esses deveres podem fazer qualquer coisa, e estão mais gravados no coração de um homem do que os deveres da primeira mesa. Os pagãos eram tolos na adoração, como o apóstolo os representa. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Romanos 1, versículo 22. No entanto, quanto aos deveres da segunda mesa, eles eram justos, caridosos e moderados, e tinham um grande domínio de suas paixões, embora fossem muito estúpidos em sua adoração. Para o benefício da sociedade humana, Deus deixou as noções da segunda mesa mais claro no coração do homem. Terceiro, nas extremas da primeira mesa dos judeus pareciam muito zelosos, mas negligentes eram da segunda. E aqui eles geralmente falham quando hipocritamente fazem demonstrações justas de devoção e respeito extremo a Deus em adoração. Como em Isaías 1, versículo 11. Para que propósito é a multidão de seus sacrifícios para mim, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrada do sangue do novilho, nem de cordeiro, nem de bode, quando negligenciaram o julgamento e a justiça. Então, em Isaías 63, versículo 3, aquele que mata um boi é como se matasse um homem, aquele que sacrifica um cordeiro, aquele que oferece uma oblação, como se oferecesse sangue de porco, aquele que queima incenso, como se abençoasse o ídolo. Então, em Miqueias 6, versículo 7 a 8, quando lhe falaram de rios de óleo e milhares de carneiros, o profeta lhe diz: Ele te mostrou, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor exige de ti, senão que faças a justiça, e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus, que eles devem ter consciência da justiça e equidade em seus negócios e ser misericordiosos e caridosos. Os deveres da segunda mesa são de maior valor do que as cerimônias externas. Portanto, quando Cristo convenceu um homem como este, ele os refere aos deveres da segunda mesa e diz: o último mandamento, não cobiçarás. Certamente isso é pretendido, como é evidente para qualquer um que considere a resposta de Cristo, mostrar adequadamente que tipo de cobiça é proibida no último mandamento, ou seja, cobiça que tende a perder a perda de outro. É uma questão que tem exigido alguma forma de declaração, pecado proibido e o dever prescrito na lei. Primeiro, o pecado proibido é a cobiça, o que não significa toda a inclinação corrupta de nossa natureza, pois por isso não é proibido em nenhum mandamento, mas em toda a lei. Nem todos os primeiros indícios dessa corrupção, pois grande parte deles são os opostos à religião e são proibidos na primeira tabela. Nem todas aquelas agitações de corrupção que tendem à perda e dano de nosso próximo, pois quando procedem a um consentimento e propósito deliberado, são proibidas em outro comando, de não matar, não roubar e etc.
Mas aquelas primeiras concupiscências pelas quais a alma é incitada a desejar qualquer coisa boa que seja do nosso próximo, embora a princípio não tenhamos um propósito definido de obtê-la por meios ilegais. Ainda assim, quando temos um desejo cobiçoso de qualquer coisa que possa favorecer a perda do vizinho, pois Acabe tinha um desejo lascivo da vinha de Nabote por uma conveniência, embora ele prometesse dar-lhe um lugar melhor ou dar-lhe o valor em dinheiro, ele o teria por uma consideração valiosa por vender ou trocar. Então aqui um desejo desordenado de ter alguma coisa boa da mão de nosso próximo. Esse é o pecado proibido de não defraudar ou não privar quando consertarmos nossa própria porção com a diminuição da dele. Segundo, o dever da lei é descansar contente ou satisfeito com nossa própria porção, ou com a sorte que Deus nos deu, de modo a não desejar aumentá-la ou ter algo para nós mesmos com a perda de outro. É notável que, em vez do que é dito aqui, não defraude, amarás o teu próximo como a ti mesmo, que embora seja um general que percorre toda a segunda mesa, ainda tem uma consideração especial ao 10º mandamento e mostra que devemos desejar o bem dos outros, assim como o nosso próprio bem, e pensar que nosso próximo estará apto a desfrutar de qualquer coisa que lhe pertença, como nos considerarmos aptos a desfrutar daquilo que é nosso, ter total complacência com os nossos, sem o desejo lascivo de ter algo que seja deles, não cobiçar seus bens ou desejar qualquer vantagem por sua perda ou diminuição, é o pecado proibido. Bem, agora de tudo podemos concluir assim. O jovem, quanto à altura, postura e estrutura de seu coração, não era adequado para ser ensinado sobre a fé em Cristo, nem a doutrina do Evangelho. Sendo presunçoso de perfeição pelas obras da lei, ele não estava apto para enviar-o ao Evangelho. Com efeito, Cristo disse a ele assim: examine-se verdadeiramente se você tem ou pode guardar a lei, pois até que esse ponto termine, você não está apto para as outras coisas. Vá pegar a segunda mesa, a parte mais fácil da lei. Você não está com defeito, vá. O ponto que pode ser observado a partir daqui é este, que a melhor maneira de convencer os juízes ou homens hipócritas é mantendo-os em seu próprio pacto de obras, ou assim, a verdadeira maneira de preparar os homens para Cristo é fazê-lo ver sua miséria e impotência pela lei. Primeiro, para evidenciar isso, mostrarei o que é o pacto de obras. Segundo, provarei que todos os homens por natureza estão sobre esta aliança. Terceiro, este é o pacto ao qual a consciência natural se apega. Quarto, essa aliança corretamente compreendida é a maneira mais fácil de convencer um juiz ou de preparar homens para Cristo. Primeiro, o que é o pacto das obras? Eu respondo, é a aliança feita com Adão na inocência, na qual a vida foi prometida sobre a condição de perfeita obediência a ser realizada por um homem de sua própria força natural. As partes contrastantes nessa aliança são Deus de um lado e o homem criado na perfeição da natureza do outro lado, Deus e Adão com toda a sua posteridade, e os termos desta aliança são obediência perfeita e sem pecado, e esta obediência perfeita deve ser realizada por nós, por nossa própria força. A lei não é de fé, mas o homem que os cumpre viverá neles. Isto é, o pacto da lei apenas promete a vida naquele que observa o que a lei prescreve, e portanto tem sua própria justiça inerente e perfeita, e oferece vida em condição nada mais fáceis do que a obediência constante, universal e perfeita. Agora, a sanção e confirmação desta aliança é por uma terrível maldição explicada pelo apóstolo. Todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Gálatas capítulo 3, versículo 10. A lei pronuncia uma maldição sobre todo homem que não a cumpre, em cada título e em cada trabalho, e que continua a não fazê-lo desde o primeiro minuto de sua vida até a hora de sua morte, o que o homem caído nunca pode fazer. E portanto, enquanto ele estiver sobre esta aliança, ele permanecerá sobre a maldição e a ira de Deus. E se ele omitir qualquer coisa que seja exigida, ou cometer qualquer coisa que seja proibida, de modo que, embora deva pecar apenas uma vez, ele está sobre a maldição. Em segundo lugar, provarei que todos os homens por natureza estão sobre esta aliança, até que sejam reconciliados com Deus por Cristo. Esta aliança diz respeito a todos os filhos de Adão, até que eles tenham uma nova reivindicação do segundo Adão. Pois Deus contratou Adão
como uma pessoa pública, representando toda a sua posteridade e, portanto, diz respeito não apenas a ele, mas a todos os seus herdeiros. Leve-os em sua infância, eles estão sobre esta aliança. Portanto, eles são ditos, por natureza, filhos da ira, assim como os outros. Efésios 2, versículo 3. E todos os homens estão sobre a merecida maldição da lei por causa do pecado. Ou tome-os em seu estado adulto. Aquele que não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. João 13:18. Isto é, porque ele não está livre da aliança das obras e da maldição da lei pelo Filho de Deus. Todo incrédulo já está condenado pela sentença da lei, sobre a qual ainda permanecem antes de se apegarem a Cristo, único remédio para a sua libertação. A sentença da lei permanece em vigor até que você a revogue por Cristo. E alguns homens descobrirão que esta aliança está em vigor contra eles no dia do julgamento, pois então haverá um processo contra eles de acordo com ela. Todo o mundo é julgado de acordo com a destas duas alianças. Tiago 12:12, versículo 13. Alguns serão julgados de acordo com a lei da liberdade, outros terão julgamento sem misericórdia. A impotência não liberta nenhum dos filhos de Adão nesta aliança, porque esta impotência foi contraída por nosso próprio pecado e não anulada ao direito de Deus. Como o credor não perde seu direito pela incapacidade do devedor de pagá-lo, se um homem obrigar a si mesmo e a seus herdeiros a pagar tal quantia em dinheiro, e ele gastar seu patrimônio em vão, tornando-se assim incapaz de pagá-lo, e eles, seus herdeiros, ainda estão sujeitos a um processo enquanto a dívida permanecer não paga ou não remetido. Nós e todos os nossos obrigados somos obrigados a uma perfeita obediência para o futuro e para fazer satisfação pelo pecado passado, que nós, pobres criaturas, vendidos sobre o pecado, nunca fomos capazes de fazer. Portanto, esta aliança nos coloca absolutamente em tal estado que não há remédio para nós, a não ser voar para Jesus Cristo. Em terceiro lugar, esta aliança é aquela em que a consciência natural trabalha e permanece mais fazê-lo, de modo que quando exortamos os homens com esta aliança, apenas os derrotamos com suas próprias armas. E quando o pacto de obras foi feito com Adão, toda a humanidade estava então em seus lombos, foi feito com ele e em seu nome. E portanto os homens, por natureza, ainda retêm uma impressão profunda desta aliança, como aparece no fato de que assim que a consciência é despertada, ela julga os homens de acordo com essa aliança, como em Romanos 1, versículo 32, o apóstolo fala dos pagãos, os quais, conhecendo o juízo de Deus, são dignos de morte e os que tais coisas cometem. As consciências entorpecidas dos pagãos, quando voltaram a si, tiveram medo do julgamento de acordo com o teor desta aliança. E o mesmo é visto no esforço de uma consciência natural para fazer algo que possa mostrar boas obras e um apelo tolerável por esta aliança, como no apelo daquele fariseu. Eu não sou como os outros homens, exortações injustos, adúlteros ou mesmo como este publicano. Lucas 18, versículo 11 ao 12. Cristo fala daqueles que confiarem em sua própria justiça. O fariseu traz um pouco de lixo, algumas coisas insignificantes, jejum 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo que possuo, e esta é sua justiça. E novamente, que a consciência natural trabalha em direção a esta aliança, e parece claro pela estranha afetação da justiça das obras que está no coração de todos os homens, e relutância em ouvir de qualquer outro. E eles, sendo ignorantes da justiça de Deus, e tentando estabelecer sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus. Romanos 10, versículo 3. Um homem gostaria de ter uma justiça pessoal inerente em si mesmo. Ele reluta em estar em dívida com qualquer outro, ele consertaria qualquer justiça própria e é propenso a confiar nela. Uma criatura orgulhosa não se submeterá. Não, mesmo os regenerados, os próprios filhos de Deus, embora sejam bem instruídos na justiça da fé e vejam suficientemente a impossibilidade de uma justiça de obras, embora tenham o coração quebrantado, ainda assim estão sempre se demorando após esta aliança, com o desejo natural disso, e descansar em seus próprios deveres. E essa foi a razão daquela expressão de Lutero: cada um de nós tem um papa em sua própria barriga, algo que pleitearia ali pelos méritos das obras. Em quarto lugar, esta é a maneira mais fácil de convencer o juiz e preparar os homens para Cristo, por uma visão e senso de seu próprio pecado.
miséria e impotência por essa aliança. Isso por várias razões. Primeira razão, porque todo homem está apto a lisonjear-se com a aliança espúria das obras de sua própria autoria, que é o principal obstáculo para afastá-lo de Cristo e da salvação. E existe uma dupla aliança de obras, uma genuína e verdadeira, e da própria instituição de Deus, outro apócrifo e fingido, um pacto bastardo de obras e invenção do homem, ou seja, aquilo que uma criatura incapaz de cumprir um dever da lei, ou de escapar da maldição dela, enquadra em seu próprio cérebro como fazendo algo para nossa aceitação por Deus, embora não fazendo tudo o que é necessário, e recompensar os defeitos das coisas pesadas pela abundância das coisas externas. Há uma aliança que o homem faz de si mesmo, por meio de uma breve exposição da lei, para que possa ter uma opinião ampla sobre sua própria justiça. E não é para o interesse de sua tranquilidade e paz que o deva ser mais comprido do que o pano. Portanto, porque eles, cumprindo, sabem que não são capazes de manter a verdadeira aliança genuína de Deus, eles fazem uma aliança própria, que assim uma conformidade irrepreensível com a letra externa da lei pode compensar seus outros defeitos, abundantes em invenções humanas e observar-se em ritos vãos, como se isso os tornassem aceitáveis a Deus. Esta é a grande coisa que o impede de se submeter ao caminho do evangelho da fé e arrependimento e de se humilhar diante do Senhor. Razão 2. Deve ser um instrumento poderoso para preparar os homens para Cristo, porque esta aliança encerra um pecado sem qualquer esperança de alívio, a menos que Cristo e a graça abram a porta para ele. Existem 3 lugares nas Escrituras que falam plenamente sobre esse propósito. Romanos 3, versículo 19, para que se cale toda a boca e todo mundo se torne culpado diante de Deus, sujeitos ao processo e ira, nada a dizer por si mesmo, nenhum apelo a fazer pela própria aliança. Romanos 8, 11 e 32. Falando dos judeus, ele diz: porque Deus encerrou a todos na incredulidade, e por essa aliança eles são com que trancados na prisão, sem nenhuma maneira de escapar, menos que a graça e a misericórdia abram a porta. Então, em Gálatas 3 e 22, a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que a promessa pela fé em Cristo Jesus fosse dada aos que creem. Esta aliança, acusando, convencendo e condenando toda a humanidade pelo pecado, ela os encerra sobre a terrível maldição, como o malfeitor é encerrado na prisão, de modo que o homem é forçado a deixar de lado toda a confiança de qualquer justiça em si mesmo e buscar refúgio nas promessas e a justiça de Cristo. E vejamos como essa aliança fecha os homens, inevitavelmente os conclui perdidos e desfeitos. E se isso pudesse ser feito poderosa e completamente, a obra de conversão não estaria em tal posição. Embora todos os homens estejam em uma condição tão amaldiçoada, ainda é uma questão de grande dificuldade convencer os homens disso ou afetar seus corações sensivelmente com isso. Portanto, se houvesse alguma maneira de encerrá-los sem toda esperança, onde não há o menor prostígio ou porta aberta para escapar da ira merecida, então o trabalho continuaria poderosamente e eles estariam obrigados a voar para Cristo. Vejamos então como esta lei encerra os homens e por que o dever dela é impossível e a penalidade intolerável. Primeiro, o dever é impossível. Tal, completa e exata é aquela justiça exigida pelo pacto da lei para a vida, que é impossível para a criatura caída cumpri-la. Romanos 8, versículo 3 diz: o que a lei não podia fazer, visto que era fraca pela carne. A lei não promete bem aos pecadores, mas apenas aos inocentes. Não revela nenhuma maneira para remover o pecado passado, mas apenas de punir o pecado. Nenhuma maneira de o homem, uma vez pecador, se recuperar. Portanto, tornou-se fraco, isto é, impossível por meio de nossa carne. A fraqueza da carne não permitirá que ele seja cumprida com a exatidão que nos é exigida. Se pudesse ser exatamente cumprido para o futuro, ainda assim não haveria esperança de vida. Por causa do pecado passado, portanto, esperar que nossos bons propósitos, boas intenções e esforços nos ajudem é inútil. O homem deve, desde o primeiro momento da sua vida até o último minuto dela, ser perfeitamente exato com Deus. Ora, o homem que não pode manter-se na inocência não se pode pensar que possa recuperar-se quando perdido. Segundo, a penalidade é intolerável. Gálatas capítulo 3, versículo 10.
Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. A lei é uma boca que fala coisas terríveis. Ela amaldiçoa o homem em sua pessoa. Conforta cestas, armazena em todas as coisas que ele possui. Todas as misérias desta vida estão incluídas nesta maldição. Porque um homem vivo reclama um homem pelo castigo de seus pecados. A própria morte faz parte dela. É o salário do pecado. Romanos 6:23. E as dores do inferno, apartai-vos de mim para o fogo eterno, malditos. Mateus 25:41. E quando a lei pagar um pecador pela garganta e disser, pague-me o que você deve, infelizmente, o que um pobre criatura pode fazer para evitar a maldição ou superá-la? Cada um de nós, em pensamento, palavra e ação, quebrou a lei de Deus. Agora, com que devemos apraziguar sua ira? Não temos nada para dar a Deus ou que Ele aceite de nossas mãos. Não podemos nos esconder e nos retirar da presença do Senhor, pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Não podemos suportar esta maldição, pois quem pode habitar com queimaduras devoradoras? O que devemos fazer então para escapar dessa maldição horrível? Não há outra maneira senão voar da sentença da lei para o trono da graça por misericórdia e perdão. Não há outra esperança para nos resta, pois aqueles que não se entregam ao pacto da graça devem permanecer ou cair pela sentença da lei, de modo que este é o motor mais poderoso para despertar a consciência dos homens e prepará-los para Cristo. Portanto, por uma boa razão, Cristo envia esse jovem confiante à lei. Tu conheces os mandamentos. Razão 3. Ninguém passa para a nova aliança até que seja conduzido pela antiga, e portanto certamente esta é a maneira de preparar um homem para Cristo, para ter algum sentido e sentimento disso em nosso próprio coração. E vemos que são criaturas amaldiçoadas e arruinadas, e assim jazem aos pés de Deus com o coração quebrantado. Romanos 8, versículo 15. Não recebeste novamente o espírito de escravidão para temer, mas recebeste o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. Existe um espírito que acompanha cada convênio. O espírito de escravidão gera medo em todos os que estão sobre a primeira aliança, e o espírito de adoção gera esperança em todos os que estão sobre a segunda aliança. E pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Gálatas 2, versículo 19. Antes que possamos nos apossar da segunda aliança, devemos estar mortos para a lei. Os homens são negligentes e descuidados até que a maldição da lei os torna tão difíceis, que eles se desesperam de obter o céu e a salvação pela obediência a ela. Então, eles pensam em uma nova vida, em uma nova reivindicação. A maldição da lei os segue de perto, os deixa totalmente desesperados em si mesmo. Então eles estão aptos a viver para Deus. O apóstolo nos diz que este é o grande uso para o qual a lei agora serve. A lei entrou para que a ofensa abundasse. E por que então serve a lei? Foi adicionado por causa da transgressão, isto é, convencer os pecadores de seu estado perdido, para que os homens possam ser sensíveis aos seus pecados e tão forçosamente constrangidos a fazer outra justiça. Ninguém passa de uma aliança para outra sem experimentar a primeira. Uso 1. Para nos informar como as duas alianças concordam e são subservientes uma à outra, pois esses dois não são contrários, sendo ambas as verdades reveladas por Deus, eles têm um respeito mútuo. A lei serve para tornar o pecado conhecido, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3, versículo 20. E o Evangelho apresenta o remédio do pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. A lei indica a nossa necessidade de Cristo, quem é o fim da lei para a justiça. O Evangelho faz uma oferta de Cristo para que nele tenhamos o que não poderíamos alcançar pela lei: a justiça e santificação e redenção. 1 Coríntios. A lei revela aqueles deveres em que um homem justificado deve andar e testemunhar sua gratidão. Rogo-vos que andeis dignos da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão. Efésios 4, versículo 1 e 2. O Evangelho lhe fornece força espiritual para andar naqueles deveres que a lei prescreve. A letra mata, mas o Espírito vivifica. A lei manda, mas a graça nos ajuda. Assim, eles concordam razoavelmente e são mutuamente úteis. Uso 2. Para despertar nossas consciências para considerar que temos nos posicionados com Deus e por qual aliança podemos pleitear com Ele, pela aliança das obras ou pela aliança da graça. Se ainda estivermos sobre o pacto das obras e não tivermos a sentença da lei revogada, ó miseráveis criaturas,
não há esperança. E se tu, Senhor, observares a iniquidade, ó Senhor, quem subsistirá? Mas há perdão contigo para quem seja temido. Salmos 130, verso 3 ao 4. Se Deus deve lidar conosco de forma estrita, justiça, e de acordo com o teor da lei e a aliança das obras, nenhum homem pode escapar da condenação e da maldição. Há outra aliança, mas como você recusará o julgamento de acordo com a primeira aliança? Primeiro, não há esperança de pleitear outra aliança, até que você conhecerá e reconheça que a primeira aliança é justa, e com o coração quebrantado você se considera encerrado sobre a maldição e se reconhece como o pecador perdido e arruinado. A grande coisa que este jovem queria era quebrantamento de coração e, portanto, Cristo queria que ele se visse na lei. Os herdeiros da promessa são descritos como aqueles que fugiram para o refúgio, a fim de se apegarem à esperança que lhe foi apresentada. Hebreus 6:18. É uma alusão àqueles que fugiram para salvar a vida. Se alguém tivesse matado um homem por acaso, e não por malícia premeditada, havia uma cidade de refúgio designada. Se ele fugisse para lá antes de o vingador do sangue, o parente mais próximo os agarrasse, o homem estaria seguro. Ninguém é trazido a Cristo, mas eles vêm com aqueles que têm o vingador do sangue os seguindo. Eles são lavados e devem se afastar da primeira aliança por um profundo senso de sua miséria. Homens que são íntegros e têm apenas noções doutrinárias sobre os dois pactos, sem sentir a força de nenhum deles, sendo expulsos de si mesmos para se deitarem aos pés de Deus por misericórdia. Eles ainda permanecem sobre o antigo pacto e precisam ser preparados por esse trabalho e ruptura. De fato, os graus são diferentes, mas todos sentem algum problema, alguns grandes horror e desespero, mas outros com ansiedade e solicitude. A maldição está em seus calcanhares, portanto eles desejam ser encontrados em Cristo. Agora você sentiu alguma coisa do espírito de escravidão? A profundidade da ferida não deve ser cuidada, mas a solidez da cura. Mas ainda haverá alguma ferida, e portanto, até que haja algum pesar e vergonha e tristeza e remorso, âmago por causa do pecado, ou a pancada na coxa por causa da indignação do Senhor e nos humilharmos diante de Deus, não estamos aptos para misericórdia. Não somos herdeiros da promessa se não nos apressarmos na esperança que nos é proposta. Segundo, aqueles que ainda confiam em seus bons propósitos e esforços e buscam a salvação por suas próprias ações, devem render obediência perfeita à lei de Deus, ou então não poderão obter a vida eterna. Fazemos disso nossa aliança aderindo a qualquer uma de nossas obras. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará, porque eu testifico novamente a todos aqueles que é circuncidado, que ele é um devedor de toda a lei. Gálatas capítulo 5, versículo 2 ao 3. Se outro homem tivesse falado isso, possivelmente você o teria julgado imprudente e desrespeitoso. Mas eu, Paulo, vos digo, eu, que tenho autoridade apostólica, eu, que conheço a mente de Cristo, testifico isso repetidas vezes, que observar qualquer cerimônia como parte da retidão de um homem necessária para a salvação, isola o observador de todos os benefícios de Cristo. Ele é um devedor do dever de toda a lei. Ele se obriga a uma obediência perfeita, sem a qual a lei não pode justificar ninguém. Ele diz isso repetidamente para que o homem preste atenção. Essa confiança em sua própria justiça é de fato uma renúncia à aliança do Evangelho. Cristo deve ser toda a nossa justiça e um Salvador completo, ou não deve ser. Se confiarmos em algo além dele, ou em conjunto com ele como a causa meritória de salvação, perdemos toda a esperança e conforto por Cristo. Esta é a grande preocupação da alma, portanto deve ser inculcada com tanta seriedade e sinceridade. Terceiro, ao viver em qualquer pecado reinante, conhecido e permitido, mostra que não temos direito à segunda aliança. Diz Davi no Salmo 19, versículo 13: Guarda teu servo também de pecados presunçosos, que eles não tenham domínio sobre mim. Assim serei reto e serei inocente de grande transgressão. Nossa qualificação sobre a segunda aliança não é uma alma exatamente perfeita, mas uma alma sincera. Agora, se algum pecado tiver domínio sobre nós, nossa sinceridade se foi. O pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça.
Romanos capítulo 6, versículo 14. Não havia força no argumento se os homens sobre a graça pudessem viver sobre o domínio de qualquer pecado. Eles são calados pela maldição. Devemos olhar para Cristo e nos entregar a Ele. Este homem no texto tinha um amor do mundo reinando em seu coração. E Cristo o afastou e depois é dito, ele foi embora. Uso 3. Para nos instruir se quisermos estar preparados para Cristo e o que devemos fazer, devemos estudar a lei, a pureza dela e a força obrigatória que ela tem sobre todos os que estão sobre ela. Primeiro, devemos ser capazes de entendê-lo. Cristo disse ao jovem, tu conheces os mandamentos. Ele apela para que ele coma alguém que tem algum conhecimento da lei. Os que vivem na igreja não devem ser ignorantes dos mandamentos ou da lei de Deus, mas bem familiarizados com ele. Deus reclama, eu escrevi para eles as grandes coisas da minha lei, mas elas foram contadas como uma coisa estranha. Oséias 8, versículo 12. Ser estranho à palavra de Deus, pouco familiarizado com ela e fazer pouco uso dela é uma grande afronta feita a Deus. Devemos nos familiarizar não apenas com a letra, como as crianças aprender de cor, mas com o sentido e o propósito dela. Segundo, medite frequentemente sobre isso. Seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1, versículo 2. Pensamentos profundos e ponderados têm mais eficácia. Sem o estudo da lei, os homens estão sem a lei enquanto a têm. Eu estava vivo sem a lei uma vez. Romanos 7, versículo 9. Quem é mais zeloso da lei do que Paulo? Eu me beneficiei da religião judaica acima de muitos meus iguais em minha própria nação, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Gálatas 1,14. Mas enquanto ele não poderou sobre isso, ele estava sem a lei. Terceiro, julgue-se por isso. Um grande uso para o qual a lei moral serve é levar os homens a ver e sentir seus pecados e imperfeições e humilhá-los diante de Deus. Eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conhecia a luxúria, exceto o que a lei disse, não cobiçarás. Romanos 7, versículo 7. E desenganá-los de conceitos de sua própria bondade e retidão. Olhe em sua conta o que você deve. Primeiro, implore a luz do Espírito para mostrar-lhe o seu pecado e miséria. Quando os mandamentos vieram, na luz e evidência do Espírito Santo o pecado reviveu e eu morri. Romanos 7, versículo 9. Os homens que têm a letra da lei podem ficar sem a luz e o poder dela. Sem o Espírito adivinhamos confusamente sobre as coisas, como um homem que viu o homem andando como árvores e tem apenas pensamentos gerais, superficiais e confusos.